Saúde, irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos examinando as Escrituras. Vamos hoje meditar na direção do Espírito Santo sobre o pastor e as ovelhas. Nós vemos aqui no livro de Mateus, capítulo 9, os versículos 35 ao 38. A palavra diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Por aqui nós vemos então que o Senhor Jesus Cristo comparou aquelas pessoas que estavam andando desgarradas e errantes. Comparou como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha sem o pastor, ela não sabe onde ir, onde tem o pasto, como viver, como fazer, não tem proteção contra o lobo, contra as feras, contra os ataques. Então, o Senhor Jesus comparou essas pessoas que andavam desgarradas e errantes como essas ovelhas, que não tem quem as proteja, quem as dirija. E disse que realmente a plantação era grande, que precisava vir bastante trabalhador para essa plantação. Isso aqui está falando do reino celestial. É chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus é uma seara muito grande. Precisa que alguém tome conta dessa seara. Ele estava ensinando, nos ensinou e nos deu esse poder e essa autoridade para fazermos o que é preciso, continuarmos a obra dele. Ele nos ensinou, e o que vos ensinei, ensinai todo mundo. Ide por todo mundo, ensinando todas as nações a obedecerem o Evangelho. Foi o que está escrito aqui em Mateus 28. Nós temos que ensinar o que aprendemos. Então nós estamos ensinando para que as pessoas também possam reconhecer quem é o pastor. E nós vemos aqui em João, no capítulo 10 de João, do versículo 1 em diante, nós vemos aqui que Jesus é o bom pastor. Na verdade, desde o versículo 1, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Como que nós vamos entrar no curral das ovelhas? Eu sou ovelha, eu quero entrar no curral de ovelhas. Eu tenho que entrar pela porta. Se eu não entrar pela porta, no curral das ovelhas, onde as ovelhas estão lá protegidas e guardadas pelo pastor, como que eu vou entrar nesse curral? Eu tenho que entrar pela porta. Quem é a porta? Jesus é a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A porta estreita, a palavra de Deus. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então nós estamos no curral. Aquele que entra pela porta, Jesus Cristo é a porta. Esse é o pastor das ovelhas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então nós vemos aqui, eu estou lá no curral das ovelhas. Não estou desgarrado, não estou desorientado como aquelas pessoas lá, perdido, andando como ovelhas sem pastor. Estou lá no curral, fui chamado, aceitei esta palavra de Deus, estou ouvindo a mensagem do Evangelho, estou lá. E vem quem? Vem o pastor. Vem o pastor, a ovelha ouve a voz do pastor, reconhece a voz do pastor. E o pastor chama cada ovelha pelo nome e traz para fora, para alimentar, porque o curral é um lugar onde a pessoa está presa. Se a pessoa
entra por outra parte, não pela porta, é porque ela não tem a chave da porta. Ela só vai usar das ovelhas ali, vai pegar o que a ovelha tem. Ele não consegue fazer a ovelha sair, porque ele não tem a chave dessa porta. O porteiro não abre para ele, que é Deus. Deus não permite que o inimigo faça o que quiser das ovelhas. Ele pode entrar no curral. As ovelhas não têm para onde fugir. Então você está congregando num grupo de pessoas. Chega alguém ali se dizendo pastor, se dizendo obreiro, se dizendo dirigente, colocado por Deus à frente do rebanho. Mas aí precisa ver se vamos reconhecer a voz desse pastor. Porque não é a voz do homem que nós vamos ouvir, é a voz de Deus através dessa pessoa que está se dizendo dirigente do rebanho, pastor, que vai ser usado por Deus para conduzir o rebanho. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas. Então ele é o exemplo, ele vai mostrando o caminho, não é uma pessoa que fica lá só se usufruindo, pegando as coisas do rebanho para si, e não tem vida, não tem testemunho, não tem conversão, vive em deleites e prazeres, e cheio de riquezas, e buscando cada vez mais riquezas materiais. Que pastor que é esse? Você vai seguir esse pastor, fazer a mesma coisa dele? Ele não deixa você fazer. Você está lá no curral. Você é prisioneiro dele. Você é prisioneiro dele. Então aí, ele não vai adiante. Ele não está tirando as ovelhas para fora. Não está dando liberdade para as ovelhas. De forma nenhuma. Então o verdadeiro pastor, ele dá liberdade para as ovelhas, mas as ovelhas não se dispersam. Estão seguindo o pastor. Elas têm liberdade, mas não se dispersam, não saem pelo mundo. Elas vão seguindo o sumo pastor, vão seguindo Jesus Cristo. Então, eu sou o pastor, estou falando com vocês, mas vocês não têm que seguir a mim. Vocês podem olhar para mim, para ver o meu testemunho, a minha vida, a minha fé, as minhas obras. Mas vocês sigam a palavra, a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo registrada nas Escrituras. Eu vejo aqui o que está escrito e olho para o pastor e estou vendo uma atitude diferente daquela que o Senhor Jesus teve. Então esse não é o pastor. Eu não estou entendendo a voz desse pastor aqui. Esse não é o pastor. Eu vou entender a voz de Jesus através de uma pessoa quando a pessoa disser verdadeiramente a palavra de Deus. Essa palavra é de Deus. Essa pessoa está sendo usada por Deus. Até quando eu vou seguir essa pessoa? Enquanto ela for usada por Deus. Vou ouvir a voz de Deus através de outras pessoas também. Porque eu não tenho uma pessoa a quem eu sigo. Eu tenho um Salvador a quem eu sigo, que é Jesus Cristo. Eu ouço meu Senhor de todas as formas, de todas as maneiras. Tudo glorifica o nome de Deus. As aves, as flores, os animais, tudo que foi criado glorifica o nome de Deus. E eu dou glória a Deus por todas essas coisas. E graças a Deus por tudo. Deus opera tudo em todos. Então eu estou atento para a voz do meu Senhor. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Conhecemos a voz de Deus. A ovelha verdadeira conhece a voz de Deus. A pessoa que está congregando, que está vivendo em carnalidade, ela não gosta muito da voz do pastor verdadeiro, do pastor Jesus Cristo. Porque ela quer outro alimento, ela não quer o alimento puro, a água limpa. Então ela não atende muito não, ela vai dispersar, ela vai sair, ela vai viver a vida, não é ovelha, ela vai para o lamaçal do pecado a pessoa, é isso que ela quer. Mas as ovelhas verdadeiras, diz o versículo 5, de modo nenhum seguirão o estranho, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vem alguém chegando para mim, olha, você tem que fazer isso, você precisa fazer aquilo, e você precisa deixar de fazer isso, e você precisa deixar de fazer aquilo. Mas isso está soando estranho aos meus ouvidos. A voz do meu Jesus, do meu pastor Jesus Cristo, não é bem essa não. Então, eu estou atento e vou conferir, como os irmãos de Bereia. Os apóstolos chegavam, anunciavam a palavra de Deus, eles iam conferir nas Escrituras para ver se era verdadeiramente assim. E a palavra diz que eles foram mais nobres do que os outros, que só ouviam e pronto. Então nós temos que ter cuidado da nossa vida. Nós estamos caminhando num caminho. Qual o final deste caminho que você está?
Ah, é a salvação. Por quê? Porque você faz parte dessa igreja que você está. É por isso que você está confiado. É na igreja, ou é no pastor, ou é no nome da igreja, ou no nome do pastor, ou porque é o fulano de tal, ou porque a igreja é grande, ou porque é bonito, ou porque as pessoas são ricas e se vestem bem. Onde está a tua confiança? Nossa confiança está no Senhor nosso Deus, que enviou o sumo pastor Jesus Cristo, cuja voz nós reconhecemos, e Ele nos conhece, e Ele nos alimenta, e eu não posso fazer acepção de pessoas, porque o meu pastor não faz acepção de pessoas. Ele não diz, esta aqui não é do meu rebanho, porque não tem o nome que eu coloquei. Não, ele não diz isso. Ele diz assim, todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Ele é um descanso para as nossas almas. Então Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que é que ele lhes dizia. E ele falou mais claramente, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, eu em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Nós temos que entrar por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Aqui eu tinha uma dúvida a respeito disso aqui. O mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, ele já não é o lobo? Aqui, o mercenário e o que não é pastor, ele vem somente para roubar e matar e destruir. O ladrão vem senão a roubar, matar, eu vim para que tenha vida. Então, o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele está somente roubando as ovelhas. Está matando na fé, destruindo a fé das pessoas, o amor. E está roubando o que as ovelhas têm, materialmente falando, e destruindo espiritualmente as ovelhas. Mas quando esses que não são pastores, mas são mercenários, vê vir o lobo, que lobo que é esse? É o diabo. Quando ele vê o diabo se aproximando, ele foge, porque ele tem medo do diabo. Ele não consegue vencer Satanás. Ele não tem o Espírito Santo. Nós só vencemos Satanás pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Como ele não tem, ele abandona. Deixa a pessoa lá, está doente, está enferma, está endemoniada. Vai outro lá orar. Manda dar dinheiro aqui que vai ficar curado. É mais ou menos isso. Mas Jesus não. Jesus é o bom pastor, conhece as ovelhas, e das minhas sou conhecida, diz ele. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ele nos ensina que, o Pai me ama porque dou minha vida pelas ovelhas. Ninguém mas tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ele está dizendo da vida dele. Tenho poder para dar, poder para tornar tomá-la. E aí as pessoas diziam, esse homem tem demônio. Veja bem, ele está ensinando o caminho da salvação. Nós estamos ensinando a mesma coisa que aprendemos do Senhor, que há um só pastor. Nós, quem tem este dom de pastorear, esse ministério, não é nosso, nós não somos pastores, nós fazemos a obra que o Senhor nos mandou fazer. Mesma coisa a profecia. A profecia é pelo Espírito Santo, o pastorear é pelo Espírito Santo. Nós nos colocamos à vontade de Deus, a serviço de Deus, trabalhamos na seara de Deus, mas há um só pastor, um só Deus, um só rebanho, uma só fé. E é isso que nós temos que entender. Você faz parte do rebanho de Deus? O seu pastor é Jesus Cristo? Ou você está firmado em homens, em nomes e títulos e aparências e templos? Porque está chegando o dia que tudo isso deixará de existir. Se você não estiver no rebanho de Jesus, olhando para Jesus, você vai ficar perdido, como ovelha que não tem pastor. Porque você não vai saber aonde ir mais.
Você não vai reconhecer mais os que são teus irmãos, porque não estão mais com aquela aparência que você estava acostumado. Então, querido irmão, querida irmã, atente bem, desperte tu que dormes, e assim sirva a Jesus. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.